Item número SCP-1056 Classe de objeto seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-1056 deve ser mantido em um cofre de combinação de 10 dígitos de 50 por 50 por 50 centímetros com confirmação biométrica quando não estiver sendo usado para testes. Apenas o pessoal envolvido na pesquisa e teste de SCP-1056 pode ter acesso ao objeto. Todos os testes requerem autorização prévia do diretor do site ou da equipe de pesquisa com autorização de nível 3 ou superior. Testes em indivíduos vivos devem ser conduzidos em uma instalação de teste segura que atenda às diretrizes de contenção de nível 2 para evitar que indivíduos modificados escapem. Todos os objetos alterados por SCP-1056 devem ser mantidos em armazenamento ablativo classe I por 48 horas após a transformação. A criação de qualquer objeto ou organismo com mais de 200 kg deve ser aprovada pelo diretor do site. Descrição: SCP-1056 se assemelha superficialmente a um cronômetro de cozinha cromado polido com números que variam de 0 e 25 a 4 e um botão de ativação no lado direito. Uma plataforma de malha de arame de 1 por 1,25 metros é conectada ao dispositivo por um fio de carboneto de molibdênio isolado de 3 metros revestido com disulfeto de molibdênio e um complexo organometálico não identificado. A malha é capaz de dobrar em um quadrado de 27 por 35 centímetros. Quando o dispositivo é definido para um número e o botão lateral é pressionado, quaisquer objetos em contato direto com a plataforma de malha de arame aumentarão ou diminuirão de tamanho por um fator correspondente à configuração do número. O dispositivo foi recuperado pelo pessoal do SCP após relatos de comportamento incomum entre os alunos da High School em Os funcionários da escola iniciaram uma investigação quando os professores relataram que vários alunos estavam se comportando de maneira incomum. Especificamente, os alunos apresentaram habilidades de linguagem significativamente prejudicadas, atenção anormalmente baixa, memória de longo prazo e controle de impulsos. O exame médico dos alunos revelou a presença de inúmeras anormalidades vasculares e do sistema nervoso. O pessoal da fundação recuperou o dispositivo na casa de um dos alunos, que provavelmente o usava para fins recreativos. O único indicador de fabricação ou distribuição do dispositivo é uma impressão de 4 por 1 centímetros na parte inferior do dispositivo onde se lê a fábrica. Todos os componentes eletrônicos são de marca genérica. A maneira pela qual os objetos são redimensionados parece seguir um conjunto de regras que varia dependendo da complexidade e função do objeto. Objetos inanimados simples, como minerais, metais e plásticos, aumentam ou diminuem com precisão, até 4 algarismos significativos, a escala indicada sem qualquer consideração à escala molecular ou microscópica. Por exemplo, um cubo de aço inoxidável de 5 cm na configuração 3 escalou até um cubo de 15,01 cm que era indistinguível em composição molecular do cubo original, mas que diferia em nível microestrutural. O tamanho médio de grão nos dois cubos era idêntico, e os grãos individuais no cubo pequeno não aumentaram para o cubo grande. SCP-1056 parece dimensionar dispositivos complexos e organismos biológicos com alguma tentativa de manter as propriedades funcionais do objeto ou organismo. Por exemplo, os microprocessadores de dispositivos eletrônicos são frequentemente modificados se a escala alterada resultar em portas de transistor não funcionais, energia insuficiente ou acúmulo excessivo de calor. Dispositivos que foram reduzidos geralmente têm um número reduzido de transistores e podem apresentar erros de ponto flutuante. Embora todos os objetos mecânicos, exceto os mais complexos, sejam dimensionados relativamente bem, os eletrônicos geralmente não funcionam quando são dimensionados abaixo de 0,50 e acima de 3 de sua escala original. Organismos vivos que foram redimensionados por SCP-1056 mantêm sua estrutura anatômica básica, mas muitas vezes experimentam uma reorganização significativa do sistema circulatório, pulmonar e especialmente nervoso. O tamanho e a composição das células permanecem idênticos aos observados no organismo original, mas o número de células aumenta ou diminui proporcionalmente à mudança de volume.
A única exceção a esta observação é o sistema nervoso, onde um neurônio médio pode aumentar ou diminuir até 25% em tamanho linear, portanto, tornando-se um pouco menos da metade ou mais do dobro do volume original, com efeitos insignificantes na função. Curiosamente, SCP-1056 parece dividir a diferença com organismos unicelulares, alterando ligeiramente o tamanho médio das células e também alterando a população total de células. Os seres humanos podem ser redimensionados por SCP-1056 tão baixo quanto 0,50 e tão alto quanto 1,75 com alteração mínima na função. O encolhimento de humanos geralmente resulta em aumento da girencefalia, dobramento do córtex cerebral, redução no volume médio dos neurônios e diminuição da substância branca. Isso parece preservar a função cognitiva até 0,50. Tentativas de escalar humanos abaixo de 0,50 resultam em uma diminuição substancial na função cognitiva, compreensão da linguagem e memória de curto e longo prazo, indicando que esse é o tamanho mínimo necessário para a inteligência humana em um cérebro de mamífero. Humanos escalados acima de 1,25 demonstram velocidades de reação lentas, um aumento relatado na criatividade e melhorias substanciais na memória de longo prazo. Escalar além de 1,50 aumenta muito o risco de doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, aneurisma e insuficiência renal. O mecanismo pelo qual SCP-1056 institui essas mudanças de escala é atualmente desconhecido. Imagens de vídeo de alta velocidade de transformações de até 20.000 fps indicam que a transformação é quase instantânea, pois não há transição aparente entre as formas. Curiosamente, não há efeitos aparentes de deslocamento atmosférico, mesmo quando o volume criado ou destruído é muito grande. Em uma minoria, aproximadamente 8% dos casos, um objeto alterado pelo dispositivo experimenta uma instabilidade do material e começa a sofrer decaimento atômico dentro de 36 horas após a alteração. Organismos vivos e outros objetos com teor de metal relativamente baixo têm uma chance consideravelmente menor, cerca de 3%, de sofrer decomposição. Esse decaimento produz calor e energia significativos, aproximadamente 150 gigajoules por quilograma, cerca de 6 ordens de magnitude menos do que o decaimento típico de matéria-antimatéria, mas suficientemente alto para tornar desaconselháveis transformações frequentes ou de alta massa. Registro de experiência SCP-1056 Experimento SCP-1056 objeto. Calculadora científica TI-30X. Configuração: 0,75, 1,33 Resultado: calculadora de escala funcional de 0,75. A calculadora retornou com sucesso para uma escala de 1 usando a configuração de 1,33. As transformações repetidas entre as duas configurações não parecem alterar a função básica, a aparência ou a composição interna da calculadora. Experimento SCP-1056 objeto. Calculadora científica TI-30X. Configuração: 0,25, 4 Resultado: calculadora de escala 0,25 não funcional. O botão liga/desliga da calculadora liga, mas é incapaz de realizar cálculos precisos. A maioria dos cálculos resulta em resultados incorretos ou em um sinal RR. O retorno da calculadora à escala normal usando a configuração 4 não devolveu a função ao dispositivo. A análise interna indica perda de detalhes finos, incluindo o número do transistor e a resolução do LCD, no dispositivo. Experimento SCP-1056 objeto. Barra de 1 kg de barras de ouro de 22 quilates. Ajuste: 4 Resultado: barra de 64 kg de barras de ouro de 21 quilates com pequenas impurezas de molibdênio. Experimento SCP-1056 objeto. 35 moedas de ouro de 1 onça, 28,35 gramas Silver Eagle. Configuração: 2 Resultado: 99 moedas de ouro pesando 80,18 gramas cada. O aumento da massa total parece ser dividido igualmente entre o aumento do tamanho médio das moedas e o aumento do número total de moedas.
40,25 horas após a transformação, as moedas começaram a emitir radiação eletromagnética, eventualmente emitindo altos níveis de calor e radiação ionizante. A massa de prata foi armazenada na câmara de teste de altos explosivos no sítio 40 até que a prata se dispersou completamente 20 horas depois. Isso resultou em danos extensos à câmara de teste e no tratamento de 4 pesquisadores por envenenamento por radiação. Nota do pesquisador: se pudermos identificar os objetos que farão isso antes de sua decomposição ou induzirão a deterioração de forma confiável em uma classe de objetos, então os itens alterados por este SCP podem ser usados para poder ou até mesmo como arma. Não parece haver nenhuma constante subjacente a quais itens são suscetíveis ou qual processo SCP-1056 inicia esse decaimento. Dr. Binston. Experimento SCP-1056. 5. Objeto: sujeito humano de 3202, um homem de 52 anos, 175 centímetros de altura e pesando